coisas que estão acontecendo, né? O papel, eu sou Fernando, né? Sou procurador do IBF aqui há 10 anos, já no Amazonas, atuo no Amazonas inteiro. Já atuei em outros casos também de consulta da Convenção 69, acompanho outros casos no Brasil também. E aí, infelizmente, né, a gente vê o que vem acontecendo, né, os atritos e tudo mais, né, ameaças e tudo mais. E é bom, né, poder conversar com todo mundo, todas as partes, entender, ouvir, esclarecer. Muitas coisas às vezes são dúvidas, né? Pelo que eu tenho acompanhado, é bom ouvir vocês agora, muitas informações desencontradas, muita mentira, muita coisa que não, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, a ideia é bom a gente esclarecer. Por isso que eu quis ouvir todo mundo, né? O pessoal pediu para falar os 4, eu falei, não, 4 todo mundo. Obrigado. Assim a gente esclarece para geral. Eu só explicando, meu cargo é de Procurador da República, eu entro no cargo por concurso, não é político que me coloca, não é ninguém, então eu não tenho rabo preso com ninguém, tá bom? Ninguém pode tirar meu cargo, eu faço o que eu acho correto, justo, e o que a lei, né, me diz para fazer, tá bom? Só para esclarecer esse ponto. Então eu estou à vontade aí para escutar vocês, né? Meu papel é defender o direito de vocês. Às vezes até parece que, né, nesse momento parece que estamos até brigando, né? Mas meu papel é defender esse direito, defender o protocolo de consulta, do que o povo Mura tanto construiu por mais de 2 anos e depois teve mudanças aí que a gente ainda não entende bem o que está acontecendo, né? E aí estou aqui para ouvir vocês, estou à disposição. Bom, se vocês quiserem, tem mais uma cadeira aqui. Tudo bem, estamos aqui com... Doutor Fernando, é um prazer, nós estamos aqui nessa casa mais uma vez. Nós, por Mura, reunimos vim aqui, resolvimos, na verdade, com o nosso recurso, um recurso próprio, né? Cada um de nós aqui veio tirando do nosso bolso para a gente vir aqui resolver uma situação que nos está incomodando, né, de hoje. E a situação, esperamos que nós possamos sair daqui com boas... como que bom resultado, né? Um resultado positivo, né? Porque, o senhor sabe, nós temos lá no município de Altaz, e se eu puder sentar, doutor, não tem problema não. Na verdade, o Chico, meu assessor que está vindo aí, eu fico meio assim, sentado, todo mundo aí, pé. Então, daí, como eu vou falar aqui, porque nosso povo hoje, nós somos em torno de 29 aldeias que está aqui presente, né? Representando o povo indígena Mura de Altazes, especificamente. E nós viemos aqui para tirar algumas dúvidas, doutor, porque nós lá na base, o senhor sabe que nós também temos acessos, assim como também tem hoje na cidade, graças a Deus, lá nas nossas aldeias, nem todas as aldeias, mas a maioria das aldeias tem os acessos às informações. E essas informações que estão chegando aqui, que chegam, na verdade, para cá e é devolvido para lá, para a gente, não está chegando conforme deveria chegar e nem conforme deveria ser. Porque nós somos um povo indígena, nós somos um povo organizados, né? E há bastante tempo a gente vem lutando para nos organizar. Isso daqui, nós, de certa forma, nós estamos nós trabalhando de forma organizada. E o senhor é conhecedor do empreendimento que está no município de Altazes, né? Ocorrendo lá a situação da empresa Potássio do Brasil, no município de Altazes. E isso daqui, algumas informações têm nos incomodado, deixado a gente muito chateado. Eu confesso ao senhor que todos nós aqui, que estamos aqui, de certa forma, nós ficamos chateados por algumas notícias que nós soubemos por parte, inclusive, do MPF, né? E por isso que nós resolvemos vir aqui para que nós possamos sair daqui entendidos, dizer qual a parte do MPF mesmo nesse processo todo, o que realmente está acontecendo. Nós precisamos de resposta, porque no nosso entender, algumas coisas estão acontecendo as coisas de forma indiferente, né? Não conforme nós conhecemos também um pouco da lei, e a Constituição Federal está aí também para nos amparar. Inclusive, o órgão MPF é um órgão que está aí não para ficar de lado A, nem B, nem C, né? O MPF está aí para apoiar, para interagir, dar os melhores encaminhamentos e ouvir a população indígena, né?
principalmente quando se diz respeito à questão indígena. Mas não sei se só eu que percebo, mas a maioria dos nossos parentes aqui percebe, nós somos 29 aldeias, como eu falei, cada aldeia veio com suas comissões, mas o que está dando de se entender é que o MPF está ouvindo mais um lado do que o outro lado da maioria. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui, nós tivemos uma reunião no dia 21 e 22 de setembro, doutor, lá na aldeia Terra Preta, e nessa reunião, o que aconteceu? Antes dessa reunião da Terra Preta, nós tínhamos uma reunião na aldeia Capivara, na qual foi acordado para nós reformularmos o nosso protocolo de consulta. E quando foi na Terra Preta, dia 21 e 22 de setembro, os parentes são prova disso daqui, que estavam lá, nós tínhamos 34 aldeias, mas nem todas votaram a favor, né? Essa questão de unanimidade, como fizeram um documento aí dizendo que foi unânime, a votação lá não foi. O que nós falamos, sempre permanecemos falando que foi a maioria que apoiou. Estava lá, e a maioria estava lá, vai comprovar do que eu estou falando aqui, doutor. Então, quando foi no dia 21 e 22 de setembro, nós tínhamos essa reunião na aldeia Terra Preta Josefa, na terra indígena Miguel Josefa, e lá foi feita a reformulação do protocolo de consulta, né, na qual nós era o Inhandepe Aramura, Trincheira Inhandepe Aramura, o senhor é conhecedor disso daqui. E nesse dia também, o que foi feito? Foi feito o desmembramento do Careiro da Várzea, da Olímpica, da Organização de Liderança Indígena Mura do Careiro da Várzea, que nós decidimos, e estava lá, a maioria do pessoal tinha 34 aldeias, eu sei que nem todos não apoiaram, mas a maioria concordou e foi feito pela maioria, né? Só apenas duas, né, que não aceitaram esse desmembramento. E outra coisa também que foi feito lá nesse mesmo dia, além do desmembramento do Careiro da Várzea e Altazes, e também do novo protocolo de consulta, que foi reformulado e foi aprovado o novo protocolo de consulta, e foi feito algumas modificações, né, acréscimos, ou tirava alguma coisa de lá. Como o Careiro da Várzea estava com a gente, também foi feito esse daqui em ato de aprovação. E também nesse mesmo dia, foi aprovada a questão da adesão da empresa Potássio do Brasil no município de Altazes. Isso daqui foi definido não apenas por uma aldeia, foi pela maioria que estava lá, pela maioria das aldeias que estava lá. E tinha 34 aldeias, nem todas, é claro que não aderiu, né? Ficou apenas algumas aldeias que não aderiu a essa questão do projeto Potássio do Brasil no município de Altazes. E aí, a partir desse momento, doutor, houve tipo assim, criou-se, não sei, as pessoas começaram a expor documentos, né, expandir documentos, aí inclusive Careiro da Várzea fez documento repudiando a nossa atitude lá no município de Altazes, né, enquanto nós somos a maioria, todo o tempo está aqui os colegas, nós somos hoje para ter uma ideia, nós somos 30 aldeias, das 30 aldeias, 29 aldeias está presente aqui, né, por quê? Para perguntar da MPF, porque nós sabemos, inclusive, ultimamente, quando a convite da senadora Tereza Cristina, eu estive em Brasília, lá no Senado, e aí houve uma reunião, falaram que foi promovida pelo MPF, na pessoa do senhor, e por isso aqui nós estamos aqui para perguntar como que é que fica a situação. Ou nós somos a maioria, nossas aldeias, no município de Altazes, somos autônomos para tomar nossas decisões, ou como que fica, como que o MPF se posiciona em relação a isso? Porque até eu soube nessa reunião que o senhor proporcionou, de que iria me multar, como Kleber, que eu estava lá no Senado, representando o Conselho de Namura, né, que eu ainda não era coordenador, eu estava lá representando o mandato do Claudinho, que é coordenador geral do SIM, eu estava lá e iam multar o SIM, Conselho de Namura, e eu também me multar pelo fato de eu estar lá em Brasília no Senado, né, falando que a votação foi por unanimidade, em que em nenhum momento eu falei, se quiser puxar a gravação, pode puxar. Na gravação, quando eu falei, e inclusive foi todos os canais de comunicação, foi televisuais também, né, televisuais, e também
por rádios aí foi publicado o que eu falei lá e assumo, porque inclusive uma das coisas que eu falei lá, perguntando como que ficaria as nossas aldeias, a maioria das nossas aldeias, municípios de Altazes, como ficaria sem ser ouvido? Porque, pelo visto, doutor, estou sendo sério com o senhor, porque a maioria das pessoas também me perguntam por que o MPF está se posicionando ao lado de outras pessoas. O que está aparecendo, não sei se o senhor vai me dizer se isso é verdade ou se é mentira. Eu estou falando nossa linguagem normal aqui, né? E, assim, como que o MPF se posiciona em relação a esses dois grupos de pessoas? Porque tem esse grupo de pessoas que, no caso, só são apenas algumas aldeias. Dá até de contar dedo, no caso, a aldeia Moiraí, a aldeia Ponta das Pedras, a aldeia São Félix, que se posiciona fazendo cartas e mais cartas, remetendo, colocando no auto processo. Inclusive, essa última agora que foi feita, doutor, isso daqui para nós foi uma coisa muito grave, porque foi dada entrada às 8h15 da noite. Quando foi 8 horas da manhã do outro dia, a juíza já tinha dito, tudinho, já tinha dado parecer dela tudinho favorável à questão contra o empreendimento, tipo no município de Altazes. Enquanto nós não ouvimos, a juíza não ouviu a gente, uma promotoria na sua pessoa, não sei também que tem mais, hoje nós sabemos que tem mais de 2 promotores, além do senhor, e que não era do meu conhecimento, sinceramente, né? Eu acho que deveria ter um comunicado para nós, povo indígena, como o MPF trabalha com o povo indígena, acho que nós deveríamos ser comunicados dessa atitude do MPF aqui. Então, quando foi 8 horas da manhã, levou menos de 24 horas praticamente, né? E aí já foi aprovado. Aí, no nosso entender, eu estou falando o que nós estamos entendendo, Claro, fica tá? à vontade. Tá? E no nosso entender, o que foi que houve no MPF? Né? Essa é a nossa pergunta. O que o MPF... nós perdemos a nossa autonomia? Enquanto a Constituição Federal, o senhor sabe que o senhor trabalha com a questão legal das coisas, porque na Constituição Federal diz que o povo tem sua autonomia, né? Nossas aldeias têm sua autonomia. E é preciso ser ouvido, mas nós não tivemos essa oportunidade. Inclusive, no dia que foi feita essa reunião, falaram que o senhor que promoveu essa reunião, já iam fazer outra reunião a seu pedido, que iam reunir com a maioria do povo em Mura de novo e só iam dizer, olha, vai falar fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu disse, eu não concordo com essa situação, não. Eu estou falando aqui, doutor, eu quero dizer que eu estou falando aqui como Tuxaua da aldeia Terra Preta, não como Conselho de Namura, como muitas pessoas estão julgando. A mal que fui eleito, inclusive eu fui eleito no dia 17 de novembro, como novo coordenador do Conselho de Namura, que eu vou assumir a partir de janeiro. Tá? Eu quero deixar as coisas bem claras para a pessoa. O Kleber estava falando pelo sim. Não estou falando pelo sim, eu estou falando pelo povo Mura, aquela maioria que estava lá no dia da reunião. Tá? Porque tem muitas pessoas que gostam de torcer as coisas, distorcer, né, as coisas. E eu estou falando assim como Tuxaua, tem todos os Tuxauas, se o senhor quiser, eu apresento de cada Tuxaua aqui que está presente, com suas comissões, né? Na verdade, nós somos em torno de 29 aldeias, eu volto a falar de novo para ficar registrado isso daqui nesta casa. Tá, doutor? Aí nós temos, essas são as dúvidas que nós temos. Se o MPF é apenas como que eu posso dizer, tudo através do MPF, essas situações jurídicas através do MPF, pelo que nós percebemos, o senhor me desculpa mais uma vez, mas pelo que nós percebemos, nós indígenas, a maioria dos indígenas imaginam isso, que o MPF está se posicionando de um lado ou do outro, tá entendendo? E, inclusive, é uma das ponderações que eu faço a mandado dos nossos parentes indígenas. Por que o MPF, até hoje, o MPF tem a terra indígena Taquara, lá do Taquara, da aldeia Taquara. Cadê tá aqui o Francisco? Não vai deixar eu mentir. Lá na aldeia Taquara. Aí as problemáticas acontecem, inclusive até um rapaz levou um tiro. Não foi, Francisco? Né? E aí como que rapidinho o MPF conversou com aqueles moradores dali, para conscientizar, para deixar tipo assim, não, bora entrar em acordo aqui. E lá no Soares, quando souberam que o empreendimento ia acontecer lá naquela parte da aldeia Soares ali, que não é terra indígena, foi comprovado.
se está processo de estudo, inclusive não foi de nenhum GT para lá, não que eu saiba, não foi nenhum GT, não sei se os colegas têm outra informação, mas eu tenho essa informação de que criou-se um GT por conta da FUNAI, mas não chegou a ir para lá esse grupo de trabalho, né? E aí, no Soares, rapidamente aderiu que era para ser demarcada a terra indígena Soares, onde não é uma terra indígena, comprovado ainda, né? É claro que está em processo de, talvez, não sei se está em processo de estudo, não posso nem confirmar isso daqui, mas pelo que eu sei, lá não é uma terra indígena, né? A professora Matilde sabe isso daqui, os colegas que moram lá perto sabem isso daqui. E aí, rapidinho, deixou de atender uma comunidade que está sendo violentada praticamente, os fazendeiros estão entrando lá, nessa aldeia, e que é a aldeia Taquara. Lá foi feita toda essa questão, um parente levou tiro, e aí parece para o Ministério Público isso daqui não está sendo válido mais. Agora aqui a terra indígena do Soares está sendo válida. Não, tem que demarcar de imediato a terra indígena do Soares. Né? Eu quero lhe perguntar o porquê de tudo isso daqui, doutor, que está acontecendo. Eu quero que o senhor esclarecesse para a gente, porque nós viemos aqui em busca de uma resposta do MPF, justamente, né? E até me entristeceu quando a senhora falou lá embaixo que não estava... O senhor estava de férias. Eu disse, poxa vida, porque nós esperamos desse daqui uma resposta do senhor especificamente, né? Do doutor Fernando Meloto. Não estou aqui, doutor, me desculpa se em algum momento eu falei com atrevimento, fazer com... Não, fica à vontade, mas aqui eu estou falando de coração aberto. Com liberdade para tirar as dúvidas mesmo. Isso. Aí não sei se alguns colegas querem complementar o que eu falei aqui, se eu esqueci de alguma coisa, né? Porque nós viemos nesse número de pessoas para ter uma resposta do MPF. Ou como que tá a situação, porque no nosso entender, eu volto a falar de novo, inclusive eu li uma nota, não faz horas, a hora de meio-dia, eu li uma nota que a juíza, ela anulou aquela nossa reunião lá da aldeia Terra Preta, no dia 21 e 22, tá, colegas? Para vocês saberem o que está tramitando lá, foi anulado. Agora eu pergunto se nós estávamos lá tipo à toa, né? Quer dizer que a gente não tem essa autonomia. E a Convenção 69, parentes, e todos sabem aqui, a Convenção 69 diz que é preciso ser respeitadas as nossas decisões, as nossas escolhas, né? Então, isso daqui não estou vendo, sinceramente, doutor Fernando, eu não estou vendo que nós estamos sendo respeitados, né? Eu não consigo enxergar ainda isso, né? Então, eu gostaria... de uma resposta do MPF concernente a tudo que está acontecendo, para nós sairmos daqui felizes. Nós somos um povo de Altazes, essa questão de empreendimento lá é uma decisão que vem nossa, não é ninguém para decidir por nós. Nós somos autônomos, tá entendendo? Não precisa MPF, não precisa ninguém, nem juiz, ninguém decidir por nós não, é nós que sabemos. Nós sabemos do que nós passamos nas nossas aldeias. É meio que eu conhecer a casa do meu parente, eu não sei o que se passa lá. Quem que está sabendo? É o próprio parente que mora na casa. Então, assim, nós estamos no município de Altazes. Nós não estamos... nós não precisamos de ninguém para decidir por nós. É nós que sabemos o que nós queremos. Está entendendo? Nós somos liderança, nós somos apoiados pelo povo. Hoje, por exemplo, nós somos 29 aldeias aqui presentes. Nós temos 30 aldeias, temos mais aldeias que estão na nossa rua, mas cada aldeia sabe o que nós estamos precisando hoje. Sabe ou não sabe? Né? Cada aldeia sabe o que nós estamos precisando. Nós não precisamos de ninguém, que fique bem claro aqui, tá? Essa notícia para o Brasil todo. Nós, povo Mura, nós sabemos o que nós queremos. Não é preciso ninguém estar decidindo por nós, não. Nós precisamos decidir por nós mesmos. Tá entendendo? Não é preciso outro município estar decidindo por nós, não. Por que esse negócio de nosso documento lá na Terra Preta, no dia 21 e 22, que nós tínhamos reunido, agora não tem validade? Tá entendendo? Nós queremos saber o porquê que não tem validade, se a maioria decidiu daquela forma, e agora o que resta ao MPF é aderir, no meu ponto de vista, é aderir o que foi decidido lá e encaminhar para a justiça, tá entendendo? Né? Esse é o meu ponto de vista. Aí os colegas vão complementar aqui, o meu parceiro Aldinelso, que é o tuxal da aldeia da Muricurituba, e também foi eleito por vocês, né, pela maioria, com 147 votos, né, fomos eleitos, que também está no... Eu lembrei agora, que falaram que nós ganhamos 10 mil, e eu quero perguntar de vocês, quem foi que ganhou e não repartiu comigo também?
né? Eu não ganhei. Eu quero, inclusive, eu quero deixar aqui. E o que se parece que está sendo mais ouvido esse grupo de pessoas, os contra, que são pouquinhas aldeias, né? E o município do Careiro da Várzea, eu quero deixar bem claro que nós tivemos no protocolo, falando mais uma vez, na qual está desmembrado o Careiro da Várzea, tá entendendo? Não sei o porquê que eles estão fazendo tanta questão, né? E conforme a OIT também, diz que quem tem direito é que fica um raio de quantos metros? De 8 a 10 quilômetros, tá entendendo? E nós, o Careiro da Várzea está a mais de 40 quilômetros. As outras aldeias estão a mais de 40 quilômetros. O que o Careiro da Várzea está querendo fazer? Tá entendendo? Está querendo decidir por nós? Enquanto nós temos nossa autonomia no município de Altazes, Careiro da Várzea também tem sua autonomia em Altazes, no Careiro da Várzea. Tá entendendo? Nós já aprovamos esse documento, aí eu quero, depois na sua fala, eu quero que você me diz qual é o procedimento certo, não sei, né? Aí nós vamos ouvir nesse momento meu colega aqui, do Charles Nelson. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde a todos, né? Doutor, é muito complicado para nós, povos indígenas, né? Principalmente da nossa etnia Mura, né? Tem muitos muras espalhados por todo canto, né? Mas que nós falamos pelas nossas bases, né? Hoje eu estou aqui como Tuxal da aldeia Urucurituba, né? Estou falando pela minha aldeia, né? Então, todas as nossas lideranças que estão aqui estão sendo acusadas de ser cooptadas pelo empreendimento. Então, eu gostaria de saber de que forma nós estamos sendo cooptados. Porque hoje se eu for investigar minha vida, eu estou devendo no banco, eu estou devendo nas lojas, entendeu? E em nenhum momento ninguém me deu dinheiro para me pagar minhas contas, né? Então, nós temos aqui por conta própria. Nós temos aqui porque é de interesse nosso. Por que estão acusando nós? Por que estão acusando? Se todas essas lideranças que se dizem liderança, né, que dizem assim, não, nós estão vendendo a nossa terra, estão matando o nosso povo, mas como é que eles podem provar isso? Né? Nós estamos matando alguém? Nós estamos vendendo alguma coisa? Não. Né? Então eu acho que o MPR precisa também nos ouvir, né? Não só ouvir o outro lado, porque lá tem liderança que tá nos acusando dessa forma, entendeu? Então nós estamos sendo prejudicados, principalmente pela liderança do Careiro, né? O professor Herto é um dos caras que mais bate de frente em nós, entendeu? Fica batendo, professor Diego, entendeu? Então eles precisam respeitar nós como liderança. Eles são apenas aldeados. A gente respeita eles como os aldeados, mas também eles têm que respeitar nós como liderança, né? Porque eles ficam acusando a gente, né? Sem saber o que realmente acontece, né? Sem participar, sem provas, né? Hoje está aqui, ó. Nós temos colocando esse pessoal aqui, nós vemos tudo por nossa conta, né? Quando nós chegar lá na nossa base, vão dizer, pegaram dinheiro para ir para Manaus. E não é isso, entendeu? Nós estamos tirando nosso bolso, todo mundo aqui é prova, não é isso aí, entendeu? Então a gente se sente dessa forma. Está sendo humilhado, muitas das vezes, porque a gente vê as notas que o MPF sai, a justiça, a doutora Jaisa, o que ela falou na época da pandemia? Nós não poderíamos fazer por conta própria a nossa pré-consulta, né? Ela falou várias vezes, ela falou isso. Foi pedido, não pode fazer. Não pode fazer por conta própria, porque o empreendimento tem que bancar, né? Tem que o custeio de vocês, né? Então, a única coisa que foi pego o dinheiro da empresa foi a Justiça Federal, né? Que pegou e o que foi repassado para nós prestamos conta. E foi aprovado, né? Então, nós não pegamos nada de ninguém. O que foi distribuído para lá foi para alimentação e o custeio das passagens dos parentes para chegar até Urucurituba para fazer aquela grande assembleia. Então a gente fica assim nisso. Por quê? As pessoas só acham de acusar a gente agora, né? A Justiça Federal que achou por bem devolver o dinheiro porque não haveria mais ter a pré-consulta, né? Agora sim, agora vocês podem fazer por conta própria. Por que antes não podia e agora pode? Então nós fomos lá e fizemos por conta própria, né? E a maioria decidiu que sim, que o projeto poderia vir para o município de Altazes e implantar o projeto Potássio Altazes, né? Então foi uma decisão quase que unânime pelas aldeias que estavam lá. De 34, 32 aprovaram, né? Então, eu acho que o que vence, que diz lá no protocolo, né, é a maioria, é 75%. Então, porque nós temos sendo a maioria,
e nós não temos vez, nós não temos voz, né? Então não adianta. O que adianta nós estar fazendo alguma coisa se é a justiça que decide tudo por nós? Hoje nós não somos mais mandados pela FUNAI nem por ONG, não, né? Então nós temos nossa própria autonomia. Se nós fizermos nosso protocolo, nós temos a nossa autonomia de decidir o que nós queremos. Então as minhas palavras eram essas. Eu não sei se eu estou desabafando aqui, mas eu espero que o senhor entenda o que eu estou falando, né? O que eu estou sentindo também, porque a gente fica muitas das vezes indignado com as pessoas ficar sendo acusadas de uma coisa que você não faz. Entendeu? Muito obrigado. Obrigado. Um minutinho aí. Boa tarde a todos. Doutor Fernando, já tive outras vezes aqui, né, em outras lutas, mas essa é uma das maiores que nós temos. Só para ele registrar aqui. Sim. Meu nome é Josenildo, cacique da aldeia Correnteza da Piraiauara, né, do Movimento Povo Muro. 29 aldeias, né, representando o nosso povo de base. Né? Tem um grupo lá, eu chamo de pequeno grupo, e esse pequeno grupo diz que aqui não é a maioria, só é os 6. Mas esses 6 aqui, e a base está sabendo, e a maioria dentro das nossas aldeias, lá não 100%, mas todos eles estão sabendo e apoiando isso daqui. Então, somado todo esse povo, cada aldeia, e teve aldeia que queria vir com 20 pessoas aqui. Entendeu? Queria vir para se manifestar dizendo que não é minoria, é maioria. Então, esse é um ponto do qual a gente vem agora sendo colocado por um pequeno grupo, dizendo que nós não falamos pelo povo Mura. Nós falamos pelo povo Mura, como ele falou, de base. Nós somos o representante das aldeias. O que acontece nesse momento é que o povo entendeu, e lá atrás éramos colocados como o empecilho do desenvolvimento da potássio, e nós tínhamos realmente um pé atrás, porque a gente precisava ser ouvido também. E foi isso que aconteceu. E acredite, lá no Urucurituba, quando os especialistas estiveram, ficou bem claro sobre toda a questão do empreendimento, sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão do licenciamento e da terra indígena. Eu fico aqui e quero colocar, o senhor sabe disso, né? Ele falou aqui de Taquara, Soares, Urucurituba, falar de Capivara. 17 anos está lá e não houve demarcação ainda. E o senhor é testemunha do caso que ocorreu lá. Ou seja, tem muitas mais aldeias no município de Altazes que está esperando essa demarcação. Como foi dito, por que Soares agora? Nós sabemos, o pequeno grupo está lá, né? Nós queremos demarcação já. Não, eles estão pedindo essa demarcação, mas para impedir o empreendimento. Não é a questão da demarcação, porque nós queremos demarcação também. Não só para Soares, mas para todas as aldeias. Agora, nós queremos demarcação de maneira correta. Nós lá na Terra Preta também decidimos, porque o empreendimento chegou no município de Altazes, chegou lá naquele lugar, comprou as suas propriedades, entendeu? Para fazer empreendimento na pesquisa do ECI, que foi o Estudo de Componente Indígena, liberado pela FUNAI. Foi feito, O ECI foi liberado? na época que para ele fazer o estudo, né? O ECI foi liberado pela FUNAI. Tem o ECI, que a FUNAI é dele... Tem um ofício pedindo para suspender o licenciamento, não liberado o ECI. Não, porque o ECI foi um estudo que foi feito em Jauari e Paracuba, né? Pois é, então assim, esse ECI, né, que fez o estudo lá na época, né? E aí me chamou a atenção, porque queria que fizesse o ECI de aldeia por aldeia. Fizeram, mas não chegaram a entregar. Então, esse é um ponto do ECI. E na questão do licenciamento, né? Começou pelo IPAAN, hoje, né? E ficou aquele impasse, né? Se for terra indígena homologada, IBAMA. Se não é terra indígena, IPAAN. Então, no consenso e na aprovação das lideranças lá da Terra Preta, que houve na nossa decisão de assembleia, que o empreendimento está livre, está da nossa parte, questão de licenciamento, se é o IPAAN, que se faça pelo IPAAN, entendeu? Se for outro órgão, entendeu? Que vai decidir, mas nós não somos mais o empecilho, entendeu? Da questão do empreendimento. Entendemos que é um processo que é de interesse nacional, é um processo que vai acontecer, não sabemos quanto, se é pela justiça, se é pela nossa decisão, que já tomamos a favor do potássio, entendeu? Se é pelo Congresso Nacional, eu não sei. Mas nós não queremos ser taxados como minoria, que a nossa decisão não está valendo,
Entendeu? Tudo vamos respeitar a decisão da juíza, até não sei quando que vai haver, com certeza, de novo algum impasse jurídico, mas a nossa decisão de autonomia lá na Terra Preta está valendo para todas essas lideranças aqui, que Careira não fala mais por nós, não está mais dentro do nosso protocolo, que são essas as nossa reivindicação. Eu fui colocado aqui para finalizar, né, numa carta aberta. Eu sou conhecido no meio do nosso movimento como Cabeça Branca, entendeu? Como meliante, entendeu? Que eu estava induzindo, como é que se diz? Eu estava coagindo as lideranças, e aqui está o Amós, ele coagiu para você votar a favor do empreendimento. Nenhuma liderança dessas daqui foi coagida pelo Cabeça Branca. Mas o pequeno grupo usou essa fala em carta aberta, e eu acho que está aí também nos autos, entendeu? E aí, no momento certo, como disse o nosso caboclinho aqui, né? Futuramente vai assumir o Conselho Indígena, ele já está eleito por isso, né? No momento certo nós vamos saber com essas pessoas realmente por que nos colocaram nessa condição. Essa é a minha fala, né? Aqui representando também a minha aldeia, nossa aldeia não é 100%, mas é a maioria. Inclusive encaminhou uma carta deixando bem claro que a minha aldeia é a favor do empreendimento, através da carta, para provar que não é só o Cabeça Branca, é a nossa aldeia. Então, muito obrigado. Eu quero só, meu nome é Francisco Oliveira da Silva, né? Sou cacique da aldeia Taquara, que todos reconhecem. Então, procurador e os demais parentes que estão aqui. Estamos aqui, em loco, para dar esse apoio mesmo, como já foi falado, né? Só para reforçar, que queremos que a nossa decisão seja respeitada mesmo, como foi acontecido no dia 21 e 22 em Assembleia do mês de setembro, que foi aprovado mesmo que o protocolo de consulta novo foi revisado e foi tirado o Caído da Várzea. E só está nós, Altase, no protocolo novo. E queremos que seja respeitado essa nossa decisão em Assembleia, como maioria do povo Mura de Altase. E para também, eu quero só ser bem objetivo e dizer também que lá na nossa aldeia também continua ainda aquelas problemáticas, né? E que queremos celeridade nesses processos aí para que as coisas venham melhorar para a população da aldeia Taquara. No mais, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Procurador. Só para contribuir. Só eu no microfone? Sou Raimundo Nonato Santos Oliveira, conhecido por Muratuba, puxado da aldeia Muratuba, né? Então, doutor, como já falaram, né? Só que afirmar o que foi falado pelos parentes aí, né? Dizer, doutor, que a gente deixou de ser tutelado pela FUNAI já há bastante tempo, o senhor tem conhecimento disso, mas que muitas das vezes parece que a gente ainda é tutelado. Entendeu? Porque se nós não temos autonomia de decidir pelo nosso povo, pela nossa aldeia, parece pra gente que a gente ainda é tutelado. Nós deixamos de ser de menor há bastante tempo. Porque quando nós éramos tutelados da FUNAI, nós éramos de menor, não tínhamos direito de falar por nós. Mas hoje nós temos, e por isso estamos aqui. Entendeu? Por isso estamos aqui, reivindicando nossos direitos, e dizer, doutor, que queremos que seja respeitada a nossa decisão, tá? Que tomamos no dia 21 e 22 de setembro, na aldeia Terra Preta, e que o senhor explique para nós todas essas questões que o nosso parente já falou para a gente. Tá? Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, doutor, né? Meu nome é Diego Guimarães, sou o tchau da aldeia Tucuxi, né, no município de Altase também. E, doutor, os nossos parentes ressaltaram, né, de liderança aí, que aqui a juíza ela aceitou uma denúncia, né, do Ministério Público Federal e que a empresa deve pagar aqui 7 milhões, né, e 1 milhão para cada aldeia,
que foram afetadas, né, aqui por manipulação do povo Moura e pela empresa. Eu gostaria de ouvir do senhor, se isso é verdade, porque várias revistas e jornais falam o que querem, né? Mas eu queria ouvir do senhor mesmo, se isso é verdade. Eu também quero que o senhor vasculhe minhas contas, se realmente eu peguei 5 ou 10 mil reais. Tá bom? É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Fernando. Né? É um prazer estar aqui. Sou Francisco Cardoso da Silva, Tuxal do Aldeia Natal. Né? Estou aqui junto com meus colegas Tuxal, né? Porque, doutor, o que está acontecendo com nós em Altazes é o que dá para se perceber, né? Um grupo de pessoas, né, falando por nós e nós coagindo, pela uma questão que nós não fizemos, com certeza. Agora, eu como liderança, doutor, posso dizer que eles estão coagindo a gente, porque estão fazendo grupo dentro das nossas aldeias, tirando as lideranças, para colocar pessoas do lado dele, para apoiar. Você está entendendo? Essa questão que eles vêm trazendo para cá, nos prejudicando, e eu vou querer a prova, doutor, porque eu estou com 22 anos de liderança. Eu nunca precisei vender o direito do meu povo e nem o meu, né? Então eu não aceito de maneira nenhuma, né? Eu vou querer a prova, ou que o MPF, ou que o Ministério Público, ou que essa pessoa que fez essa carta, que eu como liderança, se eu peguei dinheiro, ou que seja da Potássio, de qualquer empresa, né? Eu quero que o senhor veja isso com bem carinho, né? E quero dizer para o senhor, nós estamos juntos, todas essas lideranças aqui, com um pensamento e com uma luta, com certeza, pensando na nossa educação, na nossa saúde do nosso povo, né? E o que não dá mais para aguentar, doutor, é o que eles estão fazendo na rede social com nós, né? Cooptando nossos professores, né? Falando coisa dos nossos professores que não merecem. Quero dizer, um simples professor, vou chamar o nome aqui, eu não tenho medo, Diego é um, né? O outro, o Herto, o outro, Dílio, o outro é a Milena, que nem representante das mulheres indígenas Moura de Altazes ela não é. Ela representa as mulheres lá? Poxa, doutor, a gente fica triste como liderança de olhar para o nosso povo e um grupo de pessoas chega aqui, certo, eu não tiro o seu respeito, o senhor está aqui para nos ouvir e ouvir eles. Mas quero que o senhor olhe com carinho. A verdade somos nós que estamos aqui. Em busca de quê? De uma prova concreta, de nosso direito, de uma melhoria para o nosso povo, não vendendo dignidade e não sendo cooptado por ninguém. E uma boa tarde a todos, meu muito obrigado. Eu quero falar. Deixa eu só me ajeitar aqui. Já posso falar? Tá. Desculpa, tá? Boa tarde. Meu nome é Gilmara Moura, sou da aldeia, cacique da aldeia Sampaio. Bom, doutor Fernando, eu queria muito mesmo estar aqui, né, perante ao senhor, e dizer que eu estou muito chateada, né? Chateada por quê? Porque a gente está sendo acusado, eu sendo acusada, claro, quando fala os Tuxaua, está falando das lideranças, né? Que pegou dinheiro, eu falo que nem os outros parentes. Investigue a minha vida, investigue minhas contas. Eu tenho um monte de conta para pagar, ainda não consegui dinheiro, entendeu? E aí, ontem, eu tive uma reunião de liderança dentro da minha aldeia com uma pessoa lá, que é do grupo contrário lá, que foi seu Diego, seu Adílio, lá dentro da minha aldeia. Entendeu? Quando se trata assunto de aldeia, nós liderança, nós temos que saber o que está acontecendo. Não o aldeado lá, entendeu? Fazer reunião às escondidas, como eles fizeram. E aí, ontem eu tive a reunião com essa pessoa, e ele disse lá para mim, tá, que eu tenho pessoal da minha liderança que vieram, e disse lá que ele estava me vigiando lá dentro, a mandado do senhor. Tá? Vigiando lá dentro, se o que eu fizer,
como o Tuxaua, se eu for para ali é para bater foto, o que eu falar é para bater foto, é para gravar, tudo que eu falar é bater foto, porque tudo que eu faço, tudo que eu falo, ele manda aqui para o senhor, para o Ministério Público. E fez uma carta aberta, falando em nome da minha aldeia. Então, quero dizer para o senhor que a maioria da minha aldeia é a favor do empreendimento. Eu posso lhe provar por documento e assinatura. E também as mulheres assinaram e dizendo que Dona Milena Moura não representa as mulheres da minha aldeia. E outra coisa está aqui que eu fico chateada, mandaram aqui para mim. Eu vou citar o nome aqui dessa pessoa, Lucinete. Está dizendo aqui, o bom disso é que o doutor Fernando Meloto vai falar a verdade. Que ele, até por MPF, é nosso parceiro garantido, né? No próprio protocolo. Tipo assim, que o senhor... É o que ela está falando aqui. Favor deles. Está aqui, ó. Tem um monte de mensagem aqui. Entendeu? Então, doutor Fernando, eu fico muito chateado, porque eu já vim aqui várias vezes com o senhor. Não sei se o senhor lembra de mim. Eu já vim denunciar as matanças de pato que acontecem dentro da minha aldeia. Eu já fui quase morta. Tá aí meus parentes que eu fiquei afastada vários meses da minha aldeia. Escondida aqui pelos direitos humanos, entendeu? Então, se o nosso MPF, a juíza, é nosso parceiro, que faça alguma coisa dentro das nossas aldeias. Como dentro das nossas aldeias tem pestado, sabe de quê? De drogas. Os nossos jovens estão morrendo, se acabando, sabe por quê? Porque a maioria das aldeias, eu sei que não são todas, estão empestadas de drogas. Então, em vez de estar nos perseguindo, falando, nos caluniando, faz alguma coisa pelos jovens, pelo tráfico que está tomando conta, entendeu? Das nossas aldeias. Tá bom? Essa é a minha palavra. Só para complementar aqui, pessoal, só rapidinho para complementar, enquanto estou lembrando, tá, doutor? E todos que estão aqui. Eu acredito que nós precisamos... vou usar um linguajar aqui, não sei se é adequado, né, para esse momento, mas jogar limpo, né? Linguajar meio que... Não sei classificar, mas é um linguajar que sempre te usa no nosso meio, do nosso povo. E uma das coisas, doutor, que incomoda também muita gente, eu estive lembrando aqui, que está inclusive nos autos do processo, é a questão de que falaram que o empreendimento, a empresa estava no dia que nós decidimos. Tá? Inclusive, isso daqui está no auto do processo, eu posso até provar, né, que não houve dessa forma. Está aqui os parentes, sabe assim, a empresa chegou lá de manhã e eu com cabeça branca, nós fomos lá de não, volte lá, não está na hora de vocês ir. A decisão nós ainda não tínhamos tomado, né? E aí a empresa voltou a partir das 2 horas da tarde, né? A decisão fomos nós que decidimos. Inclusive falaram que nós, eu, cabeça branca, outras lideranças, iludimos as pessoas de votar. Eu quero perguntar de vocês, lideranças que estão aqui presentes, as 29 lideranças, quem de vocês foi iludido? Que eu cheguei lá, olha, eu vou fazer isso daqui se tu votar a favor do empreendimento. Qual foi a liderança de vocês? Nenhuma. Tá entendendo? E outra coisa que eu quero deixar bem claro mais uma vez, só complementar o que o Muratuba e outros parentes nos falaram aí hoje. Pessoal, nós não somos crianças. Nós somos bem maduros. Eu sou liderança, eu tenho 44 anos. As nossas lideranças também, por serem responsáveis, que foram eleitos nas suas aldeias como Tuxaua. E eu quero deixar bem claro que não é a PIAN que vai decidir por nós não, tá? Pode ficar ciente. Não é essa associação, não é a PIAN que vai decidir por nós, não é COIAB, não é ninguém que vai decidir por nós. Quem vai decidir por nós, pelo povo Moura, é o próprio povo Moura, tá? Eu quero deixar isso registrado, tá, doutor? E agradecer desde agora ao senhor por conceder o espaço para nós falarmos, né? E nós estamos aqui para ouvir o senhor e também o que nós não concordamos, nós vamos dizer. Tá entendendo? Então, quero que o senhor... nós vamos ouvir agora, a partir de agora, o senhor. Nós viemos para ouvi-lo, né? E o senhor com certeza vai dizer, olha,
povo indígena Mura. É dessa forma assim, se procede isso daqui. Porque lá, doutor, sinceramente, eu não gosto nem de olhar um grupo que tem lá, do Conselho Indígena Mura. Sinceramente, teve colega que até saiu. Porque aqui, inclusive, usam muito o seu nome. Eu não vou nem citar por questão ética. Questão de ética, tá? Mas usam muito o MPF. E na pessoa de quem? Do doutor Fernando Meloto. Usam muito o seu nome para isso. E agora o senhor está ao vivo aqui. O senhor está aqui em pessoa, vai nos dizer se isso é verdade, se isso procede ou não procede. E nós viemos da nossa base, doutor Fernando, para ouvir o senhor dizer bem assim, para a gente não ficar sabendo notícia por terceiro, porque nós não somos tão covardes como eles pensam, não. Nós não somos covardes, não. Porque se nós fôssemos covardes, a gente não estaria aqui. Nem teríamos de ser esforçados para estar aqui. Se nós estamos aqui, porque nós somos sinceros, somos verdadeiros. Está entendendo? Nós não precisamos de mentira. Né? E fique bem claro isso daqui para todos. Tá bom? Então, por isso que nós viemos aqui. Para ouvir o senhor, frente a frente. Se eu dizer, olha, vocês estão errados nessa parte, estão certos nessa parte. Nós estamos aqui para ouvir. Até porque o protocolo de consulta que eles usam ainda, que não é o novo, né, que nós aprovamos, estão usando lá aquele que está aposentado, diz que tem que falar chefe para chefe. E nesse novo também diz que tem que ser chefe para chefe. Nós somos aqui, estamos falando de chefe para chefe. Tá entendendo? Então nós vamos tirar nossa dúvida agora, tá, doutor? Desculpa mais uma vez, doutor, se em algum momento nós fugimos, mas é o que nós temos para falar para o senhor. Aqui nós falamos de coração aberto. É melhor do que estar falando na rede social aí para todo mundo ouvir, depois que chega no seu celular, ou então para o senhor. Ah, fulano de tal, o povo Mura lá falou isso, chega no seu ouvido já totalmente distorcido. Não, nós temos vindo aqui diretamente para o senhor, falar para o senhor e o senhor falar para a gente. Nós não queremos que existe dúvida na nossa cabeça, nós não queremos chegar lá na nossa base e dizer para o nosso povo, está aqui, povo. Doutor falou isso. Porque o que está transparecendo para nós até agora é que o MPF está se posicionando de um lado. Né? E aí eu queria que o senhor ouvisse o senhor. Eu não, nós queremos ouvir. Tá bom, doutor? Obrigado mais uma vez pelo espaço que o senhor está nos dando. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Aqui. Beleza. Não, pega aí, né? Bom, primeiro eu acho que tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que falar tudo que a gente pensa, sempre com respeito, claro, né? Mas tirar as dúvidas, porque eu acredito muito na transparência. Quando tem escuridão, basta acender um fósforo, falei isso muitas vezes, que não precisa se afastar da escuridão. Você acende um fósforo que ele brilha e vem a luz, né? Então eu acredito muito nisso também, e eu acho que é um momento muito adequado para a gente poder fazer isso. Primeiro ponto, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para eu entender também como é que está isso, né? Eu não me recordo, em nenhum momento, o Conselho Indígena Mura ou alguém vir me procurar para conversar. Então, eu estou recebendo as pessoas. Até o momento, ninguém me pediu para conversar. Inclusive, hoje mesmo, ninguém avisou que vinha aqui. E vocês têm meu contato, a maioria de vocês tem, né? Vocês têm meu telefone pessoal. Ninguém nem me avisou, não mandaram nenhuma mensagem falando, estamos indo aí, né? Geralmente não é bem assim, né? A gente vai para casa de alguém, a gente avisa que vai, né? Mas, enfim, não sei por que fazer isso, né? Mas poderia avisar, eu marcaria muito bem. Tanto que eu saí no meio das férias e vim para falar com vocês, porque eu fiquei feliz que vocês estão aqui, né? Mas, assim, geralmente a gente avisa, né? Combina, poderiam ter já me procurado há muito tempo para conversar, também estou à disposição. Só não entendo porque nunca fui procurado. Mas, e eu ouvi os outros porque eles me procuraram. O MPF está aqui, né? Inclusive, quando eu fui até lá com vocês, né? Fui na inspeção judicial, ouvi quem estava lá, né? Tinha várias pessoas, até em tese contra e a favor naquele momento, né? E por aí vai, né? Então, só para deixar claro esse ponto para a gente começar. Ou seja, em nenhum momento deixei de ouvir ou não quis ouvir, simplesmente não fui procurado, né? Então, a primeira vez que, na verdade, eu também não fui procurado agora. Vocês vieram, eu fiquei sabendo que vocês estavam aqui nas férias e vim falar com vocês. Então, vamos deixar claro, né, como é que está a situação. E aí, gente, como é que está o acompanhamento de todo esse processo? Eu acompanho esse processo desde 2015, eu estou aqui desde 2014, né, no Amazonas. Acompanho esse processo praticamente desde 2015, né? Todas as questões que aconteceram desde lá. Tentamos conversar, tentamos dialogar,
não fluiu o diálogo, né, com a empresa, com o IPAAN, tivemos que entrar com ação na justiça, né? Isso não foi da minha cabeça, não. Trazido pelo SIM e pelo Link, né? Inclusive, na época, tinha o CIMI apoiando, vocês junto com o CIMI, SIM, o Link, trouxeram isso para o MPF e pediram ao MPF, queremos a ajuda de vocês, né? Queremos que você faça alguma coisa porque a empresa está violando nossos direitos. Isso está tudo no processo, não sou eu que estou falando, está tudo lá nos autos, né? Aí a gente começou a atuar, a gente entrou com ação a pedido de vocês, a gente fez o acordo em juízo para fazer o protocolo de consulta a pedido de vocês, do protocolo. Fazendo as reuniões, né? Isso. Então, essas coisas que eu preciso deixar muito claro para vocês. Quem faz o estudo de componente indígena e quem aprova não é o Hudson, não é o CTL, não é o Emilson aqui em Manaus, é a DPDS FUNAI em Brasília, que tem técnicos para isso. Aqui eles não têm. O Hudson não tem especialidade para fazer isso, nem a FUNAI aqui, é Brasília, né? É a DPDS. A DPDS não aprovou nenhum estudo de componente indígena, pelo contrário. A DPDS FUNAI pediu para suspender o procedimento, tem ofício deles. Já foi enviado para a empresa e para o IPAAN pedindo para suspender porque tem muita coisa errada. Isso é ofício da FUNAI, né? E vocês estão me afirmando agora que vocês não conhecem o estudo de componente indígena. Doutor, mais uma vez, Claro. Isso em terra indígena, né, doutor? Oi? Isso em terra indígena. Não. Estudo de componente indígena serve para mapear qualquer tipo de impacto sobre territórios indígenas. Qualquer tipo, dentro ou fora. Tanto que, em tese, o Jauari e o Paracuba estão fora, mas tem um impacto direto. E aí tem várias explicações que eu preciso dar para vocês também não serem enganados. Essa coisa de 10 quilômetros é uma portaria chamada Portaria 60 de 2015, uma portaria interministerial, que aprovaram falando assim, que as terras indígenas que têm que participar do licenciamento são aquelas até 10 quilômetros do empreendimento. O MPF discorda disso, porque uma portaria é uma norma que está aqui embaixo, né? A Constituição Federal é muito maior, a Convenção 69 é muito maior que uma portaria. E por que a gente discorda? Se você considerar que 10 quilômetros é o limite mínimo, né, tudo bem. Agora, se você falar que é 10 quilômetros e acabou, tá errado. Por que tá errado? É só ver Brumadinho e Mariana. Teve comunidade afetada a 800 quilômetros quando estourou barragem lá. 800 quilômetros. Se você vai estudar só as de 10 quilômetros, tem uma comunidade lá na beira do mar, do Oceano Atlântico, que foi afetada. Então a gente defende que todos os povos indígenas, inclusive tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, que podem ser afetados por um empreendimento, tem que ser consultado, não é 10 quilômetros não. Tanto que vocês decidiram fazer o protocolo amplo com todo mundo, porque todo mundo, em tese, eu acredito também, praticamente todo mundo ali na região vai ser afetado, porque não é só uma questão... Vou dar um exemplo. Se acontecer algum problema muito grande, né, sempre há esses riscos. Por exemplo, você vai furar lençol, às vezes, ali, né, freático. Se acontecer um problema, não vai afetar só Soares, Urucurituba e Paracuba. Provavelmente vai afetar muita gente ali na região. Então, como muita gente pode ser afetada, se der um problema muito grande, vocês têm direito de serem consultados. Então, é por isso que a gente defende que tem que ser mais que 10 quilômetros. Por isso que essa coisa de falar que é só os 10 quilômetros ali, não tem assim, tem essa portaria, mas que a gente discorda que essa portaria é o limite máximo. 10 quilômetros é o mínimo. Se eu não sei de nada de dano, então no mínimo 10 quilômetros de mineração, 10 ou 12, tem que dar uma olhadinha lá, mas eu sei que de estrada é 40, hidrelétrica é 40, cada um tem um anexo lá, né? Então a gente defende que todo mundo que pode ser afetado tem que ser consultado. De vocês, né? Indígenas tradicionais.
deixar o doutor Vamos lá. para poder concluir depois, aí vocês podem voltar Isso. as perguntas de novo, tirar Faz assim, dúvidas, né? tá bom? Tá, Vamos gente? lá. Assim, para poder... Essas questões da demarcação. Por exemplo, quantas terras tem em Altazes, vocês sabem? Quantas terras tem em Altazes e Careiro da Paz? Mura. Demarcado ou sem demarcar? Diz que é 9 terras indígenas demarcadas. E aí tem mais umas tantas outras sem demarcar. Mas se você somar tudo, deve dar mais de 20, talvez, ou 30, né? O MPF, ele vai atuando a partir de vários critérios, né? Seja de ser, como é que chama? Procurado. Por exemplo, geralmente a gente não vai atuar num negócio que a gente não é procurado. Entendeu? Às vezes eu vou para as comunidades, para as aldeias, e lá eu ouço, mas aí eu estou sendo também instado para isso. Então, quando vocês procuram o MPF age. Ou quando vocês falam, o MPF não vai agir da cabeça dele e falar assim, eu acho que aqui é um terra indígena, eu vou entrar com uma ação. Geralmente não, geralmente a gente tem que ouvir vocês para fazer isso. Então, nesse processo, né, às vezes dependendo da situação e tal, e também de cada procurador, não tem uma regra, cada procurador vai decidindo quais são, assim, o que ele vai fazer ou não, qual que é a pressão que está acontecendo. Vou dar alguns exemplos. Se eu não me engano, vocês me ajudem também eu não sei tanto porque às vezes são procuradores antes que eu acompanhei uma coisa. Sissaíma, Murutinga, Capivara, todos esses territórios foram demarcados a partir de atuações do MPF. Todos esses territórios, se eu não me engano, né? Eu inclusive estou acompanhando a desintrusão do Capivara, né? E vários outros territórios que a gente acompanha foram a partir da atuação do MPF, né? O Soares é mais um que a gente está acompanhando e no meu caso eu percebi lá que a situação é muito grave porque eles correm o risco de sequer ter mais um território. Por mais que a violação de um búfalo seja grave, um conflito seja grave, né? Mas se você instaura um empreendimento minerário dentro do território indígena, você corre o risco de nunca mais demarcar esse território. Aí no meu ponto de vista, quando eu tomei a decisão de entrar com a ação, eu achei que era bem grave e não foi eu que achei que aquilo era um território. Quem trouxe essa demanda foi o SIM, o Conselho Indígena Mura. A gente foi lá, a gente fez inspeção judicial lá. O presidente da Potássio falou, estou perfurando aqui. O Tuxaua da Soares falou, aqui é onde a gente caça, pesca. Aqui é o nosso território. Falei, então os caras vão perfurar dentro do território deles. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa urgente, senão, né, vai. Inclusive já estava tendo, né, compraram terreno forçado do seu Jair, se eu não me engano. Eu ouvi pessoalmente o seu Jair, 80 e poucos anos, sabe, ameaçaram ele, se ele não vendesse ele ia perder, não sei o quê. Perdeu o terreno onde eles faziam roçada, ele falou que tá tendo que comprar farinha, ele tinha farinha. Então a gente falou, o negócio tá feio aqui, vamos ter que fazer alguma coisa. Foi por isso que a gente decidiu tomar aquela medida. Isso não impede de adentrar outras. Eu acredito que o que tem que ser feito, aí é uma opinião minha, em Altazes, né, ali na região toda, é agora que a FUNAI, em princípio, está mais sensível aos direitos indígenas, né? No governo anterior, o próprio ex-presidente falava que não ia demarcar nada, agora em tese está, estabelecer sentar com a FUNAI e tentar estabelecer um cronograma, né? De avanço nessas demarcações. Eu acho que é esse o caminho mais adequado, né? Junto com vocês e todo mundo, beleza, né? Mas isso sem prejuízo de avançar o que está em andamento. Eu não vou parar de avançar com a demarcação do Capivara, ou da outra que está em andamento, a própria Jauari, né? Tá no processo, ou o do Soares, porque você vai fazer o cronograma. Cada um está caminhando, né, nos seus próprios. E outra coisa, se o pessoal do Jauari vier falar para mim, eu não quero que demarque o Capivara, eu vou falar assim, sinto muito, porque Jauari manda no Jauari, não manda no Capivara, né? Isso sim vem falar para mim, olha, eu não quero que demarque essa ou aquela, eu vou falar, olha, para mim o principal é ouvir aquelas pessoas lá que estão lá, e não sim ao link, ou seja lá quem for. No caso, assim, pelo que eu estou acompanhando, né, eu estive em Brasília, conversei com a FUNAI, né, estive conversando com o MPI e outros, assim, a informação que me deram é que o SIM esteve, algumas lideranças estiveram lá, falando contra a demarcação do Soares, né. Aí, a minha pergunta é, né, consultaram o Soares para falar contra a demarcação dele, sendo que, em tese, né, estava representando o povo Mura? Né? Eu acho que não, porque o próprio Tuxaua Soares quer a demarcação. Foi a informação que me deram lá, inclusive entregaram documentos, né, sendo contra o andamento da demarcação, que quer fazer um cronograma, que quer que paralise a demarcação. É uma situação para mim até inédita, eu nunca vi um movimento indígena sendo contra a demarcação, acho que é a primeira vez. Né, assim, mas tudo bem, assim, faz parte, acontece.
E é essa situação que o MPF se encontra, né? Tem um povo ali no local que quer demarcar o seu território e que as pessoas ao redor, até indígenas, não querem que aquele território seja demarcado. O meu papel é garantir que o direito daquelas pessoas ali, mesmo que outros indígenas sejam contra, seja respeitado. E aí eu vou chegar nas outras coisas, né? Só vou entrar nessa coisa da Soares. Para mim ficou muito claro, quando ficou muito clara a questão da Soares, foi quando eu fui lá. Nunca tinha ido. A gente sempre escuta, recebe informações e tal, mas aí quando a juíza foi lá, fizemos a inspeção judicial, ficou muito claro para mim que onde a empresa quer fazer a perfuração é dentro do território. Entendeu? Porque assim, um território, isso também, não sei se todo mundo sabe, né? Um território indígena, uma terra indígena, é terra indígena independente de demarcação. Vocês sabem, né? Só que a demarcação dá segurança jurídica, né? Garante mais os direitos, mas ele é território indígena, né? Porque vocês já vivem lá, não deixa de ser o território. Então lá ficou claro, o presidente falou, o presidente estava aqui, o Sérgio estava aqui. O presidente falou assim, é aqui que eu vou furar. O Sérgio falou assim, aqui é onde a gente caça e pesca. Então ficou muito claro que ia ser em cima. A partir desse momento, eu pedi um relatório antropológico, então o MPF faz um relatório antropológico, eles verificam que o pessoal do Soares está lá há mais de 200 anos, né? Mas pelo menos há 80, a gente confirma com o seu Jair, que parece que nasceu lá mesmo, tal, e das festas que eles têm, tudo mais. Eu falei, bom, então não tem nem discussão de marco temporal, não tem discussão nenhuma, né? O pessoal está aqui, o Odissei já tem lá 10 anos, né? E tudo mais. Eu falei, então, para mim está muito claro essa situação, vou entrar com a demarcação. O que o MPF faz nesse momento? Não cabe mineração dentro de território indígena. Não cabe, seja demarcado ou não demarcado. Não importa que não está demarcado. É a posição do MPF, não é a posição do MPF nesse caso. A posição do MPF em qualquer caso, inclusive da Eneva está mais ou menos na mesma situação. Não sei se vai, sabe a Eneva lá em Silves, aquela situação que está acontecendo lá? Não sei se vai ser igual, mas parece que pode caminhar para o mesmo tipo de situação de estarem perfurando dentro do território indígena. Se isso acontecer, não pode. Está errado, né? Então a gente falou, não cabe. Se estiver dentro do território mesmo, não pode, né? Então o que é o mais seguro fazer nesse momento? Suspende, né, qualquer tipo de andamento do licenciamento, avança com o estudo, que é o RCID, né? Relatório, que é o ponteamento que vocês falam, né? Relatório circunstancial de identificação de alimentação, e aí fica mais claro onde é esse território, né? E em tese, né, esse território era Soares Urucurituba. Aí, vendo o Adnelson aqui, a gente conversou muito, o Adnelson estava aqui, dia 28 de abril, eu lembro que era meu aniversário, defendendo a demarcação. Isso está em coletiva de imprensa, né, Adnelson? Estava aqui defendendo a demarcação. Ninguém é contra a demarcação. Não, mas é isso que eu queria entender. Vocês ainda querem a demarcação do Urucurituba ou não? Com certeza. Até porque, doutor, eu quero lhe fazer essa pergunta. A gente protocolou um documento pedindo uma área de várzea, 2 ilhas lá, que era para justamente a população trabalhar, né? Para fazer o seu plantio de melancia, de banana, essas coisas que dá na várzea. Eu tenho uma decisão que o MPF tomou e arquivou o nosso pedido, entendeu? Foi arquivado. Depois você tem que me passar para ver o que é. Foi arquivado esse pedido, entendeu? Então aí eu fiquei assim, a gente ia recorrer e aí o time parece que se afastou e... Lembrando que tem 3 procuradores agora, tem que ver quem arquivou e tudo mais, né? Mas aí depois você me passa. Eu fiquei assim, por que foi arquivado, né? A gente está fazendo um pedido de uma terra que é pra gente lá, pra gente trabalhar, o MPF simplesmente arquivou. Então, por exemplo, esse caso eu não conheço, não deve ter passado por mim. Aí você me avisa que podemos ver. Mas veja, eu não sei, é esse tipo de esclarecimento que tem que ter. Se vocês querem demarcação lá, e se a demarcação é sobre o território, não é possível a mineração. Não sei se vocês entendem. Ou é um território indígena e não pode mineração porque o Congresso não aprovou mineração em território indígena, ou não é um território indígena. Não existem as duas coisas. Não dá para demarcar Urucurituba e ter a mineração ao mesmo tempo. Ou você, se for em cima do mesmo território. Não dá para ter a mineração no Soares e demarcar o Soares. É impossível, porque o Congresso não aprovou mineração em terra indígena desde 88. Faz mais de 30 anos que isso está no Congresso e não é regulamentado. E ainda regulamentações que tem lá, muitas delas são muito ruins. Vocês às vezes não podem nem apitar. Tem algumas regulamentações lá que vocês não podem nem escolher se querem uma mineração. Só para você ter uma noção de como está. E eu não sei se o Congresso atual é um Congresso tão bom assim para decidir um tema desse tão sensível agora, né? E não é do potássio que eu estou falando. Estou falando de mineração em qualquer terra indígena. Não pode hoje no Brasil mineração em nenhuma terra indígena. Ponto.
Então é isso que o MPF defende. É o que Pois está na lei. Doutor, Entenderam? rapidinho, Só para deixar bem clara a nossa posição, porque, e aí eu já deixei isso claro no judicial. Eu não estou mais discutindo consulta da Convenção 69. A minha posição como MPF não cabe sequer mais consulta nesse momento. Porque tem que demarcar. Porque tem um pedido de demarcação. Não é que tem que demarcar, tem que avançar os estudos sobre a demarcação. Esses estudos vão identificar a área que, em tese, se pretende demarcar, que seria o território tradicional. As pessoas que são contra essa demarcação, até o sim, vão poder se manifestar e falar, olha, esse território não é tradicional, esse território é do outro, é do fulano, é do ciclano. Isso vai para a presidência da FUNAI, isso vai para o Ministério da Justiça, isso vai para o presidente da República, né, para fazer como foram tantas outras terras em Altaz. Então, só para explicar qual é a posição. Lá atrás, a gente entendia que isso eu não expliquei para vocês também, que o empreendimento não ia incidir dentro do território indígena. Eu entendia que ele estava impactando o território indígena, tipo assim, Jauari, Paracuba, até Soares, mas não estava dentro. A gente estava fora de terra indígena, de território indígena, mas não tá, entendeu? Então aí pode, se está fora da território indígena, pode ter empreendimento desde que consulte. Por isso que a gente começou toda essa história, a partir do que vocês trouxeram pra gente. Mas depois, quando a gente, depois eu comecei a entender, eu não conhecia a região, não conhecia nada, né? Depois ficou muito claro que o empreendimento estava dentro do território indígena, do Soares, entendeu? Não do Paracuba, nem do Urucurituba, né? Talvez, não sei, aí tem que ver a delimitação, como é que vai ser, mas em princípio do Soares. Então, o meu papel é defender aquele território. Eu sou pago para isso, entendeu? E detalhe, né? Como estão fazendo com vocês, também estão fazendo comigo, né? O povo joga na mídia e bota que o procurador e a senadora falam não sei o quê. Cada um pode falar o que quiser, agora, né? Assim, doutor, mas a gente tem que ter tranquilidade de fazer o que a gente acha correto. Doutor, Eu estou justamente, só para fechar, né? Eu estou justamente fazendo o que eu acho correto, né? E detalhe, tem outra coisa. Inclusive a senadora mencionou isso. Se acham que eu estou fazendo coisa errada, podem procurar a minha corregedoria, podem procurar Brasília para falar, olha, ele está fazendo coisa errada, pode punir esse procurador. Ele está fazendo coisa errada, né? Todo mundo tem essa autonomia. Isso é muito bom que seja assim, porque eu posso estar errando também. Posso estar cometendo um erro, né? Posso fazer qualquer coisa, né, que não seja dentro do direito. A minha consciência está tranquila, né? Que eu estou em paz com a minha consciência, é o que eu tenho mais, assim, valor é eu estar em paz comigo, com Deus, né? Que eu também sou cristão, né? Que isso eu estou em paz. Doutor, porque a pergunta... Vai ser demarcado primeiro, mais do que qualquer outra terra. Não, porque, olha assim, Não. também eu faço, tipo assim, um questionamento. A gente fica pensando assim, nós. Quer dizer que Soares é uma prioridade, então, do empreendimento? Não, porque o senhor está falando Eu praticamente... vou dar outro daqui. exemplo. Cadê o... Olha só, não, Taquara. Só para dar um exemplo. Se o empreendimento fosse no Taquara, Taquara estava na situação do Soares, né? Mesma coisa. A gente ia falar, não pode porque está dentro do território. E aí, se de repente, como atiraram lá no parente, não é prioridade não para o Taquara? É tanto prioridade que a gente foi lá fazer a mediação. E o caso do Taquara não está comigo. O caso do Taquara está com o procurador Mas Sanches, isso daí, né? é isso que a gente percebe, doutor. Não estou querendo fazer ponderações aqui ao senhor, mas também é isso que a gente percebe. Porque se o MPF defende lá essa aldeia, assim como ele defende a aldeia aqui, defende as outras também da mesma forma. Sim. Isso é o nosso entendimento, né? Porque, sendo assim, Ou seja, pode para vocês matar o MPF quantas teria que pessoas... entrar com ação para todas as aldeias judiciais agora. Aí, É pois isso? mas aí o que a gente está percebendo é que o MPF está se posicionando mais a favor do Soares nesse momento, enquanto em outras situações, por exemplo, eu posso até dar exemplo novamente da aldeia Taquara, cadê a Taquara? Que levou um tiro lá, quer dizer que as nossas vidas também não importam? Então, vamos por exemplo, Aí, da Taquara. Teve tem- tiro lá, a gente entendeu a emergência. Quem está com o caso da Taquara não sou nem eu. Então vamos começar por aí. Quem está nesse momento é o procurador Eduardo Sanches, Pois aí, que cuida... mas aí, doutor, o senhor se posicionou a favor do Soares. Se o caso não está com o senhor nessa situação, aí como que foi se posicionado a favor do Soares? Não, o Soares está comigo, quem não está Pois comigo é é. Taquara. Pois é, mas é a mesma situação, doutor, do Soares, a mesma situação do Taquara. Tá entendendo? Tá sendo violentado, Não, gente, por peraí, exemplo? porque vocês não entendem o seguinte, para começar, cada procurador tem autonomia para atuar. Eu não mando no outro procurador não manda em ninguém. Que bom que é assim. Jauari, vocês têm pedido da demarcação no MPF? Que eu saiba, não. No MPF ou na FUNAI? O meu avô foi morto por quase
Não, tudo bem, mas se vocês fizeram o pedido dentro do Ministério Público Federal para demarcar, eu não, que eu saiba, não. Isso está correndo pela FUNAI. Mas se tiver, também você informa que a gente verifica. Não, gente, calma, ó. Os pedidos de demarcação não correm no Ministério Público Federal. Os pedidos de demarcação correm na FUNAI. Só quando vocês procuram o Ministério Público Federal, a gente atua. Eu não me recordo de ter procedimento, posso estar enganado, né? Sobre a demarcação do Jauari no MPF. Então as pessoas que foram fazer isso para o nós estudando, então quer dizer, quem eram aquelas pessoas? Eram da FUNAI. Não, gente, vocês estão confundindo as coisas. Então, FUNAI, não Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não é órgão do Executivo. Eu não demarco terra, eu não faço nada, eu só fiscalizo. Eu fiscalizo a FUNAI. Vocês fizeram o pedido de demarcação de Jauari, esse pedido foi para a FUNAI. Se vocês nunca acionaram o Ministério Público Federal, a gente nunca atuou. A FUNAI que está atuando. Porque, em tese, para o MPF, como a gente nunca foi procurado, em tese está correndo o processo e está tudo... Tem que procurar, exato. Aqui embaixo, no atendimento ao cidadão, vocês podem ser ouvidos, vocês podem fazer documento online, podem fazer carta. Que eu me lembre, não tem... De cabeça, posso estar errado, porque tem mais de 500 procedimentos, tá? Que eu me lembre, não existe procedimento dentro do Ministério Público Federal, que não é a FUNAI, né? Do Ministério Público Federal, sobre a demarcação do Jauari. Que eu me lembro, não tem. Eu acho que nunca foi feita alguma carta ou algum pedido ao MPF para demarcar o Jauari. Eu acho que isso correu direto com a FUNAI. E aí caminha. Porque vejam, as políticas públicas caminham independente do MPF agir. O MPF só age geralmente quando é acionado, quando está dando algum problema. Se a coisa está fluindo... E como é que o MPF se manifestou quando a FOPAC foi fazer um estudo? Tudo começou no Jauari. E não era nem no Jauari que eles estavam lá dentro. Eles estavam lá na comunidade do Rochedo. Quem procurou o MPF foi o Conselho Indígena Mura, com a Olinkv, para falar que estava errado o que a Potas estava fazendo. E a partir E agora, Mas quem procurou foi o Sim e a Olinkv. Eu acho Alguém procurou o que MPF e a gente atuou. para todos Entendeu? nós, eu acho que, doutor, eu sei que a demarcação não E aí, cabe mas deixa eu só essa voltar para o questão. Taquara. Só voltar para o Essa Taquara. questão, assim, ó. Por que a gente foi lá fazer a mediação do Taquara? Porque quando tem casos de conflito, se você entra com uma... Tem um caso de conflito, né? De morte, não sei o quê, tiros lá. Se você simplesmente entra com uma ação de demarcação num caso de conflito, a tendência é você acirrar esse conflito. Então, geralmente, você vai para lá, você conversa, você dialoga, tenta ajustar esses pontos antes de jogar mais lenha na fogueira. Depois você vai verificar se é o caso de entrar. Então, só estou comentando que foi essa a opção do Taquara, para não colocar mais lenha na fogueira e dar mais conflito. Então, assim, cada caso é um caso. Uma coisa é briga de fazendeiro com vocês, outra coisa é briga de grande empreendimento com vocês. Ou com uma empresa. Assim, cada coisa é específica. E outra coisa, o MPF não é a única pessoa que pode entrar com ação. O Conselho Indígena Muna pode entrar com ação, o Linkv pode entrar com ação, vocês sozinhos podem entrar com ação, cada aldeia. Na justiça, é claro que às vezes não tem assessoria jurídica e tal, mas assim, o MPF é um dos parceiros, né? Porque eu volto a falar, senhor, gente, sinceramente, não cabe, não sei se é só a mim, mas assim, eu não consigo entender o porquê de priorizar algumas situações, né? E outra coisa, doutor, como que fica a situação da maioria decidir? Então, gente, vamos lá. Aí é isso que eu queria... Quer dizer que a gente perde nossa autonomia, o que tem na Constituição Federal, vai por águas abaixo? Eu acho que eu não estou me conseguindo fazer entender, né? Para o MPF, não cabe sequer mais consulta nesse momento. Isso a gente já deixou claro faz mais de ano. Não cabe mais consulta. O que tem que acontecer nesse momento é o avanço dos estudos, dos limites do Soares. Esses estudos vão falar se de fato o empreendimento está em cima do Soares ou não. Se estiver, não cabe consulta, não cabe nada. Porque não cabe. Por exemplo, mesmo que o Capivara chegue assim, ó, eu quero fazer mineração no meu território. Eu quero, né? Todos os indígenas do Capivara querem fazer mineração no território. Não pode, mesmo consultando vocês, porque não pode mineração em terra indígena. Não sei se ficou claro. Então não pode mineração em cima do território Soares, se de fato configurar que a mineração é em cima, mesmo consultando. Então, primeiro, esse é o primeiro ponto. Mas o dia 21 e 22 eu vou entrar nesse questão. A gente recebeu áudios de vocês mesmo falando. Teu áudio, o áudio da Cacique também, né? Com ameaça para professor, para quem for contra, que vai perder emprego, que for contra o empreendimento, que não pode entrar na aldeia para esclarecer os parentes, que vai tomar peia, né? Então a gente falou, opa, o negócio está meio feio ali, né?
que não pode nem esclarecer o que está acontecendo e vai tomar peia ou vai perder o emprego porque está sendo contra o empreendimento. Inclusive, a gente tem áudios de vocês também, alguns falando distribuição de propina. Tem áudio de vocês falando isso, não é deles. É o áudio de vocês. Isso está tudo no processo, a gente pode... Está tudo público, a gente já... De alguns, né? De alguns, né? Vamos lá. A gente tem áudios do tesoureiro do Sim, falando que... Eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui. Falando que teria negociado ali as propinas. Tem áudio do Kleber falando que se for contra o empreendimento, né, pode perder o emprego. Tem áudio do Cabeça Branca também nesse mesmo sentido. Isso tudo a gente recebeu. Não é áudio deles, é áudio de vocês. Que vocês devem ter mandado para eles por zap e eles trouxeram para a gente. Áudio da Tuxaua falando que se for lá esclarecer os parentes contra o empreendimento, vai tomar peia. Eu não disse que não era para eles esclarecer. Eu disse que eles entraram lá sem nós saber. Mas quem convidou eles para ir lá foi as próprias pessoas da aldeia. Não, mas aí aqui está o erro, doutor. Aí, pessoal, aí que eu Mas vejo a pessoa da aldeia não MPF. pode convidar alguém para ir na casa dela? Mas quando é da casa da pessoa, mas quando é da outra casa... Então, ninguém de vocês pode convidar alguém para ir para sua casa. Mas com minha ordem. É isso aí, ó. É isso aí que o MPF, doutor. Você me desculpa, mas isso daí que a MPF não agilizou, não agiu conforme deveria. Por exemplo, que Então eu sou ninguém de responsável vocês da pode minha chamar casa. ninguém para casa de vocês sem o Tuxaua concordar, Não é assim? estou dizendo isso, não estou falando isso. É isso. O que ele vai fazer lá? Toda regra, toda aldeia tem suas regras. Sério. Esse é o regimento próprio da aldeia. Por exemplo, na aldeia Muratuba, na minha aldeia lá, se eu levar um sobrinho meu de altares para minha casa, eu tenho que avisar a minha comunidade que tem alguém de fora da minha casa. Também lá na minha mesma coisa. O regimento é assim. Tem que comunicar. Agora entenda bem, doutor. Na Sampaio o regimento é assim também? Acho que a maioria das aldeias tem esse regimento. Quando você convidar um parente, se alguém, só deixa eu entender, preciso entender isso. Se algum parente convidar outro parente para ir visitar a sua casa e explicar algum assunto para ele, tem que avisar sempre a Tuxaua, e se não avisar, toma peia? Se você não deixa... Mesmo para parente. Doutor, mas se você convida um filho com Rapidinho, só falar rapidinho. Rapidinho. Dá licença, rapidinho. O doutor ele fez uma pergunta aqui antes de nós chegar. Quem que entendeu aqui? Qual? Alguém entendeu o que ele falou aqui? Ninguém falou nada pra ele que nós vinha. Ele disse que ele tinha dado a permissão para nós entrar na casa dele. Mesma coisa. Mesma coisa acontece na nossa aldeia. O desrespeito que nós temos pode ser. Né? Então, mas quem convidou para ir para a aldeia não foi qualquer um, foi uma pessoa que mora lá. Mas com ordem da Tuxaua? Com ordem da Tuxaua, doutor? Não. Na minha casa só entra, até pode ser meu filho, mas só entra com a minha ordem também. Cada aldeia tem suas regras. Bom, gente, assim, tudo bem. O que eu quis dizer é, tem esses áudios todos, né? A gente recebeu, ou seja, a gente falou, opa, a coisa tá meio feia, né? Tem áudio de propina, tem áudio de ameaça. Que de quem for contra o empreendimento vai ser ameaçado. Agora ele pergunta, doutor, eles mandaram os áudios que ele mandava também para nós? Eles mandaram as publicações, né? Até eles me procuraram, vocês me procuraram? Eu estou aqui, podem me passar. Por isso nós temos hoje aqui também, né? Vocês estão entendendo? Mas assim, o que eu quero não é estimular conflito. Uma pergunta séria para vocês. Tinha esse tipo de conflito há 3 anos atrás? Vocês tinham esse tipo de conflito entre os parentes? Não. Na minha aldeia, até meu filho que mora aqui em Manaus, se eu for levar ele daqui lá na minha aldeia, eu tenho que avisar. Então, mas a minha pergunta é, tinha esses conflitos todos entre vocês desse jeito? Porque ninguém entrava lá dentro para fazer a cabeça de ninguém. Sempre existiu esse conflito que o careiro quis ter autonomia dentro do município de Altares. Sempre quis ter autonomia dentro do município. E por que vocês convidaram o Careiro para compor o protocolo? No início, tem todo o princípio. Não, lá atrás, quando vocês convidaram... Eu explico. Sim. Pessoal, por favor, deixa eu explicar para o doutor. Sim. Lá, doutor, altares
responde a minha pergunta. Eu vou lhe responder, nunca foi. Tanto é, eu acompanho, doutor, eu estou com 17 anos como puxava no meu dedo. Eu acompanho esse processo desde o começo da primeira reunião que foi feita na contato do Brasil para a liderança. Certo. O senhor sabe por que o Careiro entrou na questão? Porque Estélio, eu não vou citar nome aqui, não coloque nome porque pode eu citar nomes errados. 3 pessoas. Inclusive o Sim na época se sentiu insatisfeito porque Altazes tomou a decisão, a liderança de Altazes tomaram a decisão, inclusive o Tuxaldo Soares, que na época era o Aldo, entendeu? Tomou a decisão a favor do empreendimento. Mas essas 3 pessoas saíram sem o apoio de Altazes e pediram o apoio do Careiro para fazer, para formar grupos grandes e para vir no MPF. Entendeu? Essa que foi a questão. Concluindo lá atrás do que eu lhe falei agora da questão das aldeias. Doutor, é bem claro que aí é que eu vejo, doutor, eu vejo que o Ministério Público devia estar mais imparcial nessa questão. Mas você não respondeu a minha pergunta. Não, qual que você... A minha pergunta é, por que vocês fizeram o protocolo de consulta junto com o Careiro da Vargem? Foi vocês que decidiram fazer isso, não foi o MPF? Não foi a Justiça, foi vocês. Tá, aí o senhor diz assim, aí eu não vou responder para o senhor, porque eu nunca fiz parte de... Alguém de vocês me viram nesse processo de protocolo? Mas os outros estão aqui, por que vocês fizeram o protocolo de consulta com o Careiro da Vargem? Eu não Porque no caso, vou fazer falar. Eu preciso ser esclarecido, porque foi vocês que decidiram, vocês que construíram o protocolo. E fizeram se reuniu algumas pouquinhas liderança na época, e fizeram debaixo, né, o início, debaixo de uma lombrigueira que tem lá no Muraí. Então, o que aconteceu? Eles não convidaram, já começou daí, do começo. Eles não convidaram as lideranças de Altazes, porque eu já estava com liderança. Eles convidaram o quê? O Careiro da Vargem. No caso, não consultaram todas as lideranças de Altazes. Né? E depois eles disseram que nós que fizemos isso aí. Não, foi 4 pessoas que fizeram lá e chamaram o Careiro da Vargem. Então já começou errado desde o início. Justamente os 4 que agora... Isso, mas já depois que foi feito já o protocolo. Nenhuma aldeia não tem uma ata. Mas ele iniciou... Ele já estava no processo. O Careiro já estava no processo. Mas Careiro já estava no tá, processo. mas o que eu quero entender é o seguinte, Já fazia parte da quando denúncia. vocês decidiram lá atrás Então, quando foi fazer fazer o protocolo de consulta junto com o Careiro, Falaram que tinha tinha que incluir tinha o Careiro. conflito entre vocês? Quando vocês decidiram fazer o protocolo de consulta junto com o Careiro da Vargem, tinha conflito? Escutei, Dança. Coordenador do Conselho Indígena. Não tinha conflito. Porque nós temos a maioria dos lideranças do município de Altazes e eles são a minoria lá. E aí a gente queria decidir as coisas de lá e derrubava. E por isso que está vendo esse conflito. Então, o conflito foi depois que fizeram o protocolo, é isso? Foi. Ah, entendi. Não tinha protocolo. Exatamente. Tá. Muito bom. Não, vocês estão confirmando o que eles Essa falaram. Que até chegar ao empreendimento não tinha conflito. Depois que chegou ao empreendimento, aí tá cheio de conflito. Que a maioria Isso, é protocolo. Mas depois do protocolo, conflito. Não, mas exatamente. Vocês estão confirmando o que os outros falaram. que na maioria, o que acontece? O que queria acontecer, o que está acontecendo, né? Só um minutinho aí, gente. Assim, ó, eu entendo, doutor, ele foi umas 2 vezes lá em Altazes, inclusive ali no Moiraí, né? E eu fui obrigado a falar lá na Terra Preta, né? Pedir desculpas, porque alguém chegou comigo e disse assim, olha, você nos ofendeu, porque você falou que lá na Lombrigueira. E aí o que aconteceu, pessoal? De fato, um pequeno grupo, com o Conselho Missionário, que é o CIMI, entendeu? Vieram aqui no Ministério Público pedir para a paralisação do empreendimento. E todo esse processo aconteceu o protocolo. Naquele momento, entendeu? Se fazia necessário, de fato, criar esse protocolo, que hoje é um documento respeitado, é um documento nosso, da qual nós queremos a nossa autonomia dentro dele. Quem pediu a paralisação do empreendimento foi o Sim e o Link, viu? O Sim só estava apoiando. Pois é, O aí documento é de vocês, aí a só Olive, vamos deixar claro isso. A Olive que passou a ser, dentro do protocolo, um grupo. Eu falo do pequeno grupo. E também tinha um pequeno grupo da parte do nosso povo. Mas no continuar desse processo, doutor, o que aconteceu? Nós, sendo maioria,
e ouvindo sempre as lideranças, a base, e houve decisões favoráveis lá, quer seja que seja território, que não seja, mas o povo, inclusive aqui Pantaleão, entendeu? Tomou uma decisão, disse, eu quero fazer uma reunião com a minha aldeia para que eu não seja tomado como um empecilho dentro desse processo. Que as outras decidam sim ou não, mas ele disse, eu vou fazer a minha reunião para dizer que o meu povo aqui, entendeu? É a favor do empreendimento. Que vai acontecer, que não vai, mas não queremos ser cúmplices. Esse foi um ponto, certo? Agora aí não foi só o Edilson do Pantaleão. A maioria das aldeias do município de Altazes também se posicionaram dessa forma. Só que, como estava junto o protocolo, o que o Careiro fazia? Derrubava nossas decisões sendo minoria. Aí houve um entendimento, 21 e 22 de setembro, de que nós não queremos mais, entendeu? Que esse processo continue, não sei aonde vai terminar, mas que Careiro não faça mais parte. Por isso nós temos nosso novo protocolo. E esse é um ponto que aí me perdoe, me desculpe, eu até falei agora na imprensa, que o Ministério Público, né, no seu contexto geral, não respeitasse nessa decisão. Não sabemos o que vai acontecer, essa tomada de decisão aqui com o senhor, mas assim, a nossa decisão lá, inclusive uma delas, Careiro não faz mais parte. Se ele decidir e fazer, e entrar e buscar o senhor, seja como for, eles façam, mas que não use mais aquele protocolo, estão entendendo? E que nós temos a nossa autonomia através do nosso novo protocolo. Eu tenho uma cópia dele aqui, eu vou só mostrar ele aqui, entendeu? Que foi revisado por todas as nossas aldeias lá na Terra Preta, entendeu? Esse é o nosso novo protocolo que nós temos e é dentro dele aqui que nós estamos pedindo o respeito pelas nossas autonomias. Se vai decidir lá ou não, mas nós já decidimos, certo? O nosso povo através Uma pergunta, em quantos tempos vocês fizeram o novo protocolo? Quanto tempo demorou para fazer? Os 2 dias, 21 e 22. Nós não fizemos, nós fizemos uma revisão. Na realidade, eles continuam os mesmos procedimentos. A professora Matilde está aqui presente, né? Eu fiz parte de uma comissão criada lá dentro e nós fizemos uma revisão do que tinha do principal, mas aí o que nós fizemos? Tiramos e foi votado lá na nossa Assembleia. É isso que nós queremos, que aquela nossa decisão lá for respeitada. Independente de... Vocês tiveram conhecimento desse protocolo para discutir, foi quando? Capivara... Gostaria de escutar eles. Tá, obrigado. Capivara. Todos vocês tiveram conhecimento desse protocolo quando? Consultar as comunidades, né? Então foi feita as consultas nas bases, tudinho. Foi feita a reunião, foi feita as reuniões. Cada aldeia e sua região foi feita suas reuniões. Aí vocês têm as atas dessas reuniões, né? Tem. E foi quando foi feito? Foi feito em momentos diferentes. Não, só para entender também, que eu não tenho essa informação. Foi feito, nossa região lá foi feita, eu não sei a data, mas nós fizemos nossa região. Inclusive foi na aldeia Ferro Quente, né, Randinho? Outubro? De agosto, porque setembro. Aí depois eu fiz a outra em outubro. Não, gente, vocês decidiram pelo protocolo dia 21 e 22 de setembro. Mas depois foi... Não, mas eu tô querendo saber antes, quando é que vocês discutiram antes esse protocolo dos aldeias? Doutor, olha só, pessoal, rapidinho. Na nossa região, vou dizer pela minha região, doutor. Nós temos a nossa reunião, inclusive foi na reunião do Ferro Quente que nós decidimos, né, pela questão do protocolo de consulta, né, pela reformulação do protocolo de consulta, porque nós já fomos orientados lá numa reunião que teve lá na aldeia Capivara, para voltar, para ver em que ia ser mudado, acrescentado, alguma coisa do protocolo. E quando foi nas regiões, toda a região ficou sabendo de que deveria fazer para reformular. Ninguém não ia mudar o estatuto. Quando é que foi feito? Aliás, ninguém não ia mudar o protocolo, né? Como nós fizemos. Nós só fizemos tirar. O que simplesmente foi aprovado lá, mudaram algumas questões ortográficas e houve também o desmembramento. Se a Assembleia aprovou. Pois é, gente, eu só estou perguntando quando foi discutido nas aldeias. Eu agora não vou dizer quando que ganhou na minha opinião. Não, mas lembrar agora no momento. foi em junho, né? Junho? Acho que foi nessa região lá. A sua? E as demais regiões foi quando que discutiram o protocolo? Mas nós fizemos essa reunião. Isso.
fala que foi indígena Foi. ali de cada... Isso. Assim, doutor, nós tivemos uma reunião na aldeia Capivara e a Calcareira da Vaza estava presente. Foi aprovado que nós iríamos fazer o quê? Reformular nosso protocolo. Ver algumas questões que precisavam ter mudado, tudo. Aí quando foi no dia 20, aí a partir desse momento, dessa data lá na aldeia Capivara, cada aldeia ficou responsável de fazer suas reuniões ou com a região ou local. E nesse dia, quando foi no dia 21, aí foi feito, não, nós fizemos nossa reunião, tudinho nossa, por exemplo, da nossa região foi feita no mês de junho. Né? E aí quando... aí olha só, foi data diferente. Foi data diferente. Só entendo. Foi data O diferente. protocolo de consulta que vocês construíram por mais de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses que vocês construíram o protocolo de consulta, fala que todas as decisões de vocês é o protocolo de consulta que vocês construíram. Não é o que o MPF construiu, nem que a Justiça, que vocês construíram. Tem que passar primeiro por cada aldeia, depois por assembleias regionais, depois por uma assembleia geral, depois... detalhe, nessas reuniões não pode estar representantes nas internas, está escrito no protocolo de vocês. Não pode ter gente de fora, não pode ter gente da Potássio, não pode ter gente de não sei quem. Mas quem que estava lá? Calma, isso está escrito lá. Está escrito lá que nessas reuniões tem que convidar o MPF. Vocês convidaram o MPF para participar dessa reunião 21-22? Mas porque o que nós subimos lá, doutor? Não, estou perguntando, vocês convidaram? Não, mas deixa eu fazer, em cima da sua pergunta, doutor, eu quero perguntar bem assim, porque está nos autos do processo também que tinha presença de não indígena lá. E eu quero que prove para nós qual era o não indígena que está lá. Se a empresa estava... Não, o senhor não tem prova, o senhor não estava lá. Eu tenho áudio dele MPF não estava lá, doutor. MPF não estava lá. Careiro da Vaza eu tenho não áudio do estava. presidente da Potássio falando por 1 hora durante a reunião do dia 22. Mas quem não estava lá, ele teve no final, e depois de aprovado. Não, gente, eu quero dizer o seguinte. O protocolo de vocês fala que vocês têm que convidar o MPF para as decisões. Vocês convidaram o MPF para o dia 21 e 22? É o protocolo de vocês que fala. O protocolo de vocês fala que eu tenho que agir contra a cooptação, manipulação, contra das lideranças. É o que eu estou falando. E agora, como que o MPF ouviu o lado lá? Não aceitou, porque se o MPF tivesse aceitado, ele não teria soltado uma nota lá, dizendo que a juíza não aceitou aquele nosso documento lá do relatório. Se tivesse aceitado, beleza. Pode ser o erro lá, que não convidaram o MPF, beleza. Mas e aí? Quer dizer que o MPF confirma de que estava lá a empresa, foi o que está nos autos do processo, e pode ver nos autos do processo, está lá. Então o MPF você fez não ouviu de um lado e ouviu do outro. Tá entendendo? Isso daqui eu não aceito, me desculpem, mas esse daqui não entra na minha cabeça não, porque se o MPF estivesse lá, chama lá o povo tudinho, beleza, nós erramos porque nós convidamos o MPF, mas aí o MPF se fez surdo por um lado e ouviu por outro. Alguém de vocês procurou o MPF até hoje? Pois é, mas como que a MPF aceitou, doutor? O relatório não aceitou nosso relatório lá que nós tínhamos que tomar decisão. Fez tipo notícia por terceiro, não tem condições. Só um instantinho. Ei, calma, pelo amor de Deus. Doutor, só um instantinho. Um grupo veio e falou para o senhor que estava tudo errado. Por que o senhor não notificou o outro lado para vir aqui prestar esclarecimento para o senhor? E aquela reunião, doutor, aquela reunião que o senhor promoveu, e eu tenho também prova de que foi o senhor que promoveu lá a reunião por internet, semana passada, na qual falaram que, não sei se foi por conta do senhor, se foi para alguém que estava assistindo a reunião, que falaram que ia multar o Conselho de Inhamura. Vocês pediram esclarecimento disso aí também, né? Vamos lá que eu vou entrar também. Isso, porque, pelo jeito, nós somos o povo Mura. Nós precisamos ouvir. Não precisa ouvir um grupinho de pessoas. Por que esse convite, doutor, não foi lançado para todos? Bom, primeiro... Se é que é do interesse de todos, por que não foi? Eu não soube. Então, vamos lá. Eu não organizei reunião nenhuma. Vamos começar por aí. Eu fui convidado para uma reunião de novo. Me convidaram. Volto a perguntar, vocês já me convidaram para alguma coisa? Que eu me lembro até agora, não. Mas não foi isso que falaram, doutor. Mas aí falaram, cada um pode falar o que quiser. Me convidaram para uma reunião para esclarecimentos e eu participei. Inclusive, eu já marquei, mandei por e-mail do Conselho de Inhamura, mandei por e-mail da Link, vi uma reunião virtual para o dia 4, segunda-feira, era justamente para esclarecer todo mundo do que está acontecendo.
Não sei se já chegou para vocês esse ofício. Sério? Não, doutor, não chegou, não. Por isso que eu estou dizendo que tem alguma coisa ali entre a gente que não tá no e-mail do Conselho Indígena Mura. Se não chegou para vocês, o Conselho Indígena Mura não passou para vocês. Aí eu vou fazer o quê? Mandei. Mas aí ele pergunta, quer dizer que o Diego, o Adílio tem acesso ao e-mail do Conselho Indígena Mura? Porque quem falou que ia ter essa reunião não foi simplesmente alguns... E mandei para o link, mandei para o Soares, mandei para todos os moradores que eu conheço. Alguns moradores, que nem lideranças são. Aí fica perguntando por que o Diego sabe, por que o Herto sabe, por que o Adílio sabe. Porque a gente mandou o convite para todos. Mas por que você não mandou para nós, então? A gente mandou para o Conselho Indígena Mura, está no nosso e-mail. Conselho Indígena Mura, doutor. Oi? Conselho Indígena Mura. São mas vocês. Mas o Adílio é Conselho Indígena Mura. Você é o coordenador. Não fala, doutor, não. Alguma coisa está errada, né? Gente, pera lá, vou explicar de novo. A gente mandou um e-mail pro Conselho Indígena Mura. Quem é o Conselho Indígena Mura? Não, eu digo os outros lá. Claudinho. O Adílio, o Diego e o... Gente, a gente mandou um e-mail pro Conselho Indígena Mura. Quem é o Conselho Indígena Mura? E mandamos um e-mail para o Link e pro Soares, para todos os muras que a gente conhece, a gente mandou. E por que o Adílio sabe? Né? O Diego, né? Não, o Adílio... Não, senhor. Eu sou uma liderança e eu não sei dessa convite, eu. Pois é, né? Agora, gente, deixa eu só esclarecer. A gente já mandou e-mail essa semana, hoje é que dia? Quinta-feira. Foi segunda-feira. A gente mandou e-mail, segunda-feira, e eu pedi para mandar por alguns atos que a gente tinha. Tá aqui, ó. Aí, por favor, me corrijam se o e-mail que vocês deixaram no MPF tá errado. Né? Porque a gente manda por e-mail. Aliás, mas não tem problema, gente. A reunião é escuta. Calma. Vamos esclarecer. Ó. Então o senhor está sendo transparente com eles e com nós, não? Sim, calma. Sim, conselhomura@gmail.com. Sim, conselhomura@gmail.com. É esse o e-mail do Conselho Indígena Mura? É esse, é? É esse ou não? Eu não sei, eu não Eu também não conheço. Então, eu tô perguntando se é esse o e-mail. Esse daqui que ele tá falando. conselhomura@gmail.com. Não sei, não. É só enviar. Mas assim, por que eu falei que não tem problema? Porque a gente mandou o e-mail para uma reunião que vai acontecer segunda-feira e vocês estão aqui. Ou seja, vocês pegam também agora o link e o ofício e levam e a gente vai fazer a reunião segunda-feira do mesmo jeito. Certo. É isso que eu quis dizer que não tem problema. Tá bom. Mas a gente mandou e-mail para o Conselho Indígena Mura, para a Olinkv, tá? E abrimos para todas os muras de Altazes e Careiro da Várzea para fazer uma reunião segunda-feira. Isso foi mandado nessa semana aqui, terça-feira. Tá lá no nosso e-mail, a gente passa para vocês. Para fazer a reunião na segunda-feira para esclarecimentos. Na verdade, a gente está já fazendo alguns esclarecimentos aqui. A gente passa para vocês tudo aqui. Mas vai ser, ó, segunda-feira, às 16 horas, uma reunião online né? para esclarecimentos gerais, né? Inclusive foi orientado, nós chegou ao nosso ouvido também a questão de que o MPF estava orientando eles. Sim. Chegou ao nosso ouvido, né? Tá aí um colega de prova, tem pessoas de prova também que chegou dizendo, inclusive no grupo do Conselho de Indígena Mura, que você não faz parte, né? Aí vem essa situação, eu sei que o senhor pode até dizer, mas por que não me manda? Eu não mandar porque eu não tenho seu número, senão estava cheio de mensagens que ele mandou para nós. Tem meu número, várias pessoas aqui tem meu número. Inclusive eu queria anotar agora, porque a partir de agora, fique registrado também aí, ouviu? Que eu vou mandar toda e qualquer informação, quando usar o nome do MPF, eu vou mandar para o senhor. Tá entendendo? Agora seu celular vai encher, não sei se vai suportar. Mas por quê? Porque, inclusive eles falaram bem assim, que estava sendo orientado somente quem podia participar. Aliás, todo mundo podia participar, mas que eram as pessoas, fulano de tal, que podia falar. Certas pessoas a falar. Isso, em determinar certas pessoas por orientação de quem? Não, pessoal.
Né? Aí, doutor, que está a situação. Gente, o que falaram ou deixaram de falar de mim, eu não sei. O que eu sei é o que eu falei. E eu estou aqui para falar o que eu falei. Eu mandei um ofício. O ofício, vocês querem que eu leia o ofício? Não carece não. O ofício fala assim, vamos ter uma reunião segunda-feira, que é dia 4 de dezembro. Agora também outra situação, pessoal, que eu acho, não sei. Por que, por exemplo, o nosso relatório do dia 21, isso daqui que não me entra na cabeça, por que não me entra na cabeça, pessoal? Nós tínhamos reunido no dia 21 e 22 na aldeia Terra Preta. E aí o MPF aceitou. Como é? O MPF aceitou essa situação. Não, olha, não estava presente lá, a empresa estava presente, a MPF aceitou. Porque ainda agora o doutor falou aqui, né? Escute aí rapidinho. MPF aceitou. E não aceitou o nosso relatório que estava lá, que foi assinado por todos. É claro que, independentemente de ser a minoria que não aceitou, mas a maioria aceitou. As decisões que nós tomamos lá, como desmembramento do Cariri da Várzea, como a questão da potássio no município de Altazes. E tudo bem, o senhor falou, aquela questão da adesão da potássio no município de Altazes, é uma questão que nós vamos conversar, né? Nós vamos rever a situação. Como que o MPF aceitou essa decisão da minoria? Porque que eu saiba, o link viu justamente que algumas pessoas lá fizeram uma carta de repúdio, em que colocaram também logo a primeiro momento não sei o quê. Depois o MPF aceitou essa questão de nós termos pego dinheiro, que eu não peguei dinheiro, se o Éden fez esse áudio lá, mas é o Éden, responde por ele. O Éden não é liderança lá na nossa aldeia. Eu sou Tuxaua, tem aqui os colegas, a maioria são Tuxaua. Como que a MPF aceitou essa tem questão? Um áudio de um tesoureiro do Conselho de Não, Ramura mas eu falando quero que dividiu saber. Propina, eu não vou aceitar? Como que eu Não, faço? mas era todo mundo? Foi Não. todo mundo que estava lá? Não estava, doutor. Isso daqui Isso é não um tem, elemento não que entra. demonstra que está tendo computação e propina. Sim, mas eu recebi esse elemento, é um elemento pode muito ser com uma forte. pessoa, mas com a maioria das lideranças É um que vocês elemento foram. forte. Eu recebi negativo. áudios seus falando que a pessoa vai perder Sim, emprego mas se eu for recebeu contra. áudio meu recebendo propina, doutor? Não, áudio seu falando Não, que se a mas pessoa esse for daqui contra, falar vai perder uma emprego coisa. de professor. Não, mas Se falar for- uma se for coisa, contra. mas eu quero E saber. aí, isso é um elemento muito forte de computação, de ameaça. Pois é, mas eu quero então, saber. Com isso, eu peguei e atuei. Foi só isso Eu que quero fiz. saber do MPF, então, aqui, ó. Tá? Não, gente, vocês têm Pessoal, todo o direito de denunciar. eu quero saber do E MPF, devem então, já denunciar. que ele aceitou a situação, onde que o MPF tem prova que nós pegamos 10 mil reais? Que eu peguei 10 mil reais? Onde que tem? Gente, ó, pera, Não calma. existe. Aí, eu não expliquei a questão das multas, né? Como é que funciona? Uma coisa é prova. os elementos que a gente tem. São áudios de alguns de vocês, bem claros, assim, que a coisa não está muito legal. Calma, deixa o doutor terminar que é Vamos pra lá. nós encerrar. Pra nós encerrar. Se tiveram outras ameaças deles com vocês e tudo mais, vocês podem passar pra gente também. Em nenhum momento eu me liguei a receber. Volto a falar, em nenhum demonstrando momento também ninguém que- de vocês me procurou, até hoje. Gente, isso está no protocolo de consulta de vocês. Vocês decidiram. Gente, olha, eu não posso violentar o protocolo de consulta de um povo que fez 1 ano e 8 meses construindo esse protocolo. Lá no protocolo está falando que quando tiver decisões, o MPF tem que estar junto. Não é só isso, está lá escrito. Por que será que não convidaram o MPF para a reunião? Se estava tudo bem? Qual o E motivo? por que que o Me MPF... Me explica por que não convidaram o E MPF. por que que o MPF... E por que que o O protocolo de MPF vocês fala que sim. aceitou? Ah, entendi. Entendi. E agora a decisão do povo, se de repente não quiser MPF. Podem decidir Agora nós vamos decidir. de maneira transparente. Tá entendendo? E não desse Mas jeito. como que o MPF, doutor, se acreditou mais no outro documento do que no nosso? Gente, Meu ó, amigo, para ó, lá, você- mano. Me você- desculpem aí, gente. Eu vou falar Kleber de Almeida Prata, eu vou me retirar porque, pelo que eu tô entendendo, o MPF tá tomando lado. Tá entendendo? Me desculpa, eu não posso Vocês ficar me falaram que vocês não tiveram acesso ao estudo do componente indígena. Vocês não sabem o que foi falado do estudo do componente indígena. Vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não sabem, vocês não têm conhecimento do estudo do componente indígena. É o básico do básico para vocês tomarem uma decisão.
Vocês não têm esse conhecimento, vocês acabaram de me falar isso. Como é que vocês tomaram uma decisão sem saber o que aconteceu? Não, a MPF está tomando posição. Não, vocês vão me falar isso, está registrado. A MPF está tomando lado. Tá bom. Doutor, eu estou aqui. Qualquer um de vocês que quiser falar comigo, né, marcar reunião, estou à disposição. Esclarecimentos, trazerem denúncias, Não tá bom? adianta eu te vir aqui Fiquem perder à nosso vontade, tempo, doutor. tá bom? Está demonstrando isso daqui. Estou à disposição. Mande seu número para mim. Claro. Doutor, aqui está a maioria das lideranças aqui, 29 lideranças aqui. E o senhor não está nos ouvindo, está defendendo o outro lado. Então, o que Olha, que pessoal, não adianta eu estar aqui, não. Sinceramente, não adianta, não. Você besta aqui Perdendo o nosso tempo Estou à aqui. disposição para ouvir qualquer um de vocês.